Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória do Sport jogando na Arena Batistão, 2-1 diante do Itabaiana, mas precisamos analisar a partida. Um jogo ruim do Sport, muito apagado, falta de criação, erros de passe. Mesmo assim, o resultado acabou sendo conquistado fora de casa. A gente vai trazer detalhes a respeito desse jogo, e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo. Este é o melhor canal do futebol pernambucano, trazendo novidades, notícias aqui para o nosso torcedor. E as impressões deste duelo? Primeiramente, a gente repudia veementemente a transmissão do canal Nosso Futebol, vergonhoso, né, para o futebol nordestino, para o produto Copa do Nordeste, né, uma transmissão com muitos travamentos. O torcedor, diga-se de passagem, né, que adquire os pacotes para acompanhar o Nordestão através dessa plataforma, teve muitos transtornos nesta quarta-feira de cinzas. E o jogo do Sport, né, que também deixou muito a desejar. O Sport, nessa formação adotada pelo técnico Mariano Sosso, né, com a saída de Rafael Thierry da equipe titular por opção técnica do argentino, assim como também a do lateral direito Lucas Ramon. Ele adotou uma zaga com Alisson Cassiano e Luciano Castan, tendo também, né, uma dupla de volantes inédita na temporada, com a presença do Ítalo, com a presença do Fábio Matheus. E foi um Sport que enganou com a posse da bola, né, e isso já vem acontecendo já em algumas situações. O Sport tem esse alto percentual, né, da posse, mas não conseguir, né, ser criativo ao ponto de levar perigo à meta adversária. E muitas foram as finalizações, mas todas elas praticamente para fora. Me chamou a atenção o número de chutes, né, de tentativas a gol da equipe do Sport em comparação ao Itabaiana. O Itabaiana chutou 2 bolas e acabou marcando um gol. O Sport chutou 8 vezes, para pelo menos levar perigo em uma a meta do goleiro da equipe sergipana. Então falta essa efetividade na hora das finalizações a gol. E também a questão do meio de campo. 2 situações envolvendo o meio de campo que o torcedor já tem percebido em relação aos jogos anteriores. Primeiro, a guarnição da defesa. O gol da equipe do Itabaiana, ele sai de uma falta de combate dos jogadores do Sport. Uma jogada que começa pelo lado direito de ataque do Itabaiana, esquerdo de defesa da equipe rubro-negra, sobrando ali nos pés do experientíssimo Matheus, né, o Matheus Leite, que acaba ali saindo da ponta para dentro, finalizando. E o goleiro Kaique França esperava até que companheiros de equipe pudessem dar esse combate, algo que acabou não acontecendo. E o torcedor sempre ressalta a questão de um primeiro volante, de um volante mais marcador, de mais pegada, com mais firmeza na chegada, né, aos adversários, algo que hoje, nesse atual contexto de elenco, o Sport não possui. E hoje isso ficou nítido, né? No Castan não deu combate, o Filipinho não estava na jogada, né? A zaga foi envolvida e na finalização o Itabaiana acabou sendo feliz na experiência do Matheus, de 41 anos de idade, né, colocando a equipe da casa em vantagem. E o primeiro tempo continuou, né, com aquele marasmo do Sport, sem conseguir finalizar a gol. Só para você ter uma ideia, a primeira chance do Sport foi aos 23 minutos do primeiro tempo, no chute do Fábio Matheus de longe, que pouco levou perigo à meta do goleiro da equipe do Itabaiana. E depois uma cobrança de falta, né, que também levou aí pouco perigo. Foram 2 tentativas de gol do Sport, né, de um pouco mais de relevância na etapa inicial. Para o segundo tempo, não teria outra pedida a não ser o técnico Mariano Sosso mexer na equipe. Ele tirou a sua dupla de volantes e também tirou o meia Pedro Vilhena, que foi colocado como titular da equipe, deixando no banco até Lucas Lima e Alan Ruiz, que tinha feito aí uma ótima partida no jogo diante do Central. Então ele coloca Alan Ruiz no jogo, ele coloca Felipe no jogo, né, modifica a formação do Sport com seus atacantes, também inserindo Zé Roberto nessa equipe, e com 2 centroavantes ele consegue povoar a defesa da equipe do Itabaiana e investir nos cruzamentos.
já que o Sport não estava se mostrando uma equipe tecnicamente criativa ao ponto de, no miolo de campo, no meio, né, ser a equipe a envolver o adversário. Ele apostou numa das principais características que o Sport tem até o presente momento da temporada 2024, que são os cruzamentos à área. E cruzando a área foi assim que ele chegou, né, ao primeiro gol. Depois de muita insistência e de uma maneira não organizada, o Sport chega ao seu primeiro gol com o Lucas Lima, um cruzamento do Filipinho, um ótimo cabeceio do Gustavo Coutinho, né? Eu acredito que só existe o gol muito também por conta do bom posicionamento, da subida do centroavante do Sport. A bola bate na trave e sobra para os Lucas Lima, que de primeira marca um golaço e empata a partida. E se já existia um Itabaiana que estava nas cordas, se defendendo, o Itabaiana estava fazendo ali, desde o começo da segunda etapa, uma linha com praticamente 5 defensores, né, apostando num 5-4-1, ora num 5-3-2, essa marcação acabou se intensificando e a equipe do Sport chegaria ao seu segundo gol, mesmo não tendo e não protagonizando um futebol tão atraente, chegaria esse segundo gol pela insistência. Foi assim, mais uma vez, na base do cruzamento, da chegada do Filipinho, a bola percorre toda a grande área, o Pedro Lima dá voltando, a defesa do Itabaiana ainda tenta afastar, mas Zé Roberto vira o jogo para a equipe do Sport. A partir daí, com a inserção de Lucas Lima em campo, nem tudo foi flores, porque o Sport ele acaba adiantando a sua equipe e protagonizando algo que é preocupante para partidas mais complicadas, de um contexto técnico um pouco mais exigente para a equipe rubro-negra, que é a vulnerabilidade defensiva. O time do Sport é uma equipe vulnerável nesse setor. O torcedor enxerga essa necessidade de um pouquinho mais de guarnição. Pedro Lima não é esse lateral direito de muita marcação, Filipinho muito menos, e além disso, Filipinho é um jogador que hoje, para mim, é um dos mais desgastados desse time, muito pelo fato do Sport não fazer tanto rodízio no lado esquerdo de campo, né? Hoje, inclusive, na reta final, depois que o Sport marcou os 2-1, o Renzo foi quem entrou na lateral esquerda, muito Mariano Souza enxergando, né, que o Filipinho já tinha participado ativamente dos 2 gols que protagonizaram essa virada rubro-negra fora de casa, mas ainda é um calo desse time de Mariano Souza, que não há um equilíbrio defensivo necessário em jogos mais difíceis. E não que o jogo de hoje tenha sido muito difícil, mas era o contexto da partida, depois de festas de carnaval, jogadores, né, numa quarta de cinzas, né, todo aquele marasmo do primeiro tempo, uma formação diferente, né, numa competição com a qual o torcedor sempre ressalta que não é para servir, né, de apostas nem de testes ao longo da temporada. Então, alguns fatores fizeram com que hoje o jogo do Sport tomasse essa proporção de um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo jogando mal, o Sport consegue essa vitória diante do Itabaiana. Lucas Lima mostrando já qualidade nos seus primeiros, né, toques na bola com a camisa rubro-negra em seu retorno. Alan Ruiz mostrando que é importante para esse esquema. Foi dele, né, o passe que iniciou toda a jogada do primeiro gol. Né? E também a equipe do Sport da necessidade de ter Rafael Thierry para a próxima partida. Para mim, o capitão da equipe não pode ficar de fora. Hoje, para mim, foi um teste arriscado, um teste perigoso, né? A opção técnica, né, de Souza, que poderia ter comprometido, né, ainda mais esse comprometido sistema defensivo rubro-negro, e mesmo aí jogando mal, o Sport chegou a esse importante placar. Então, um 2-1 diante do Itabaiana, né, que coloca o Sport com 6 pontos na classificação da Copa do Nordeste, voltando ao G4, né, do campeonato. Né, importante, até porque o Sport havia perdido na estreia, né, e perdendo na estreia, o Sport, né, começou o campeonato de uma maneira que não se imaginava, mas essas 2 vitórias em sequência contra 13 e Itabaiana fizeram, né, com que a equipe se reabilitasse dentro do Nordestão. Próximo jogo, torcedor, acredito que concorda plenamente, né, com a opinião desse que vos fala. Jogo contra o Porto na na Arena de Pernambuco, já que a ilha ainda está inativa. Né, o Sport poderia poupar ao máximo esses atletas, até porque depois do jogo contra o Porto, o Sport terá o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Um jogo duro, então contra o Porto, que já vem mal no estadual, hora de poupar, hora de segurar muita gente, né, para que o Sport possa voltar com força máxima para o jogo do Nordestão. Comenta à vontade, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações
Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!